Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dalton e hoje nós estaremos resolvendo um problema de altimetria. Quando a temperatura real do ar, no FL, for maior que a temperatura padrão do citado nível, acarretará maior sustentação para a aeronave, o ar será menos denso do que o padrão, a altitude e densidade será menor do que a altitude e pressão, ou haverá formação severa de gelo? Ela, na verdade, é uma questão de altimetria, mas também envolve temperatura real, temperatura padrão, envolve conceitos de densidade. Hoje eu estarei resolvendo essa questão com vocês aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que estabelecer neste problema é o seguinte. O problema em nenhum momento ele fala sobre nível, qual que é o nível de voo específico. Ele fala apenas que havendo uma temperatura maior no nível de voo do que a temperatura padrão, né, então não foi estabelecido qual que é o nível de voo. Então vamos supor que o nível de voo seja 055, ok? Então essa aeronave ela está voando no 055. Vocês devem lembrar que esse FL 055 ele se refere à distância vertical a partir da isóbara padrão, conhecida como nível padrão, altitude e pressão ou nível de voo, ok? Então a primeira coisa que nós temos que estabelecer é que essa aeronave ela voa no FL 055, que nada mais é do que 5.500 pés a partir do nível padrão. Uma coisa também importante, sempre que você se confundir, FL 055, que nível de voo é esse? Ou seja, o que ele representa em pés? Ora, basta acrescentar 2 zeros no final. E você vai ter aí o nível de voo 055, porém a altitude e pressão de 5.500 pés. Ok? Bom, uma vez estabelecido isso, nós temos um outro desafio. Porque o enunciado do problema ele diz o seguinte: quando a temperatura real do ar no nível de voo for maior que a temperatura padrão do citado nível, o que isso vai acarretar? Então é importante que nós possamos estabelecer qual que é a temperatura padrão para o referido nível, ou em outras palavras, qual que é a condição ISA. Na isóbara 1013,2, que corresponde ao nível padrão, nós vamos ter 15 graus ao nível padrão, 15 graus de temperatura, ok? Bom, então nós temos que descobrir, partindo de 15 graus no nível padrão, quantos graus nós teremos no FL 055. Então nós temos que descobrir qual que é esta variação. E esta variação, de acordo com os critérios da atmosfera padrão, nós sabemos que ele é de 2 graus a cada 1.000 pés. A cada 1.000 pés de variação para cima ou para baixo, haverá uma variação da temperatura de 2 graus. Bom, considerando que nós saímos com 15 graus ao nível padrão, nós temos uma variação de 2 graus a cada 1.000 pés que você sobe ou desce. Qual será a temperatura no FL 055? Nós fazemos aqui então uma regra de 3, muito simples, né? A cada 1.000 pés eu tenho uma variação de 2, a 5.500 pés eu terei uma variação x. Eu faço o cruzamento das informações e eu chego na variação de 11 graus. Fica muito mais fácil também você fazer uma multiplicação direta. Por exemplo, 2 vezes 5,5 é 11, né? Então é assim que eu faço para determinar esta variação, ok? Bom, uma vez estabelecido que essa variação é 11, 15 graus positivos aqui no nível padrão, menos 11 graus de variação, eu vou ter 4 graus positivo, que seria a minha condição ISA. Considerando que a temperatura ela é mais alta do que a temperatura padrão para o nível considerado. Eu não sei qual que é essa temperatura. Então eu vou chutar aqui que a temperatura seja 4 graus a mais, que é a mesma coisa que fosse ISA mais 4. Então eu vou ter aqui 8 graus, por exemplo. Aí sim nós podemos estabelecer as questões que virão. Nesta condição,
Haverá maior sustentação para a aeronave? Vamos lembrar que maior sustentação para a aeronave, quando eu falo maior sustentação ou quando eu falo simplesmente sustentação, isso tem a ver com densidade. Quanto maior for a densidade, maior sustentação. Quanto menor a densidade, menor a sustentação. O que vem a ser a densidade? A densidade ela é representada pela letra grega ρ e ela significa massa por unidade de volume. Então, imagine o seguinte, aqui eu tenho um dado volume. Dentro desse volume aqui estão confinados moléculas de ar. Quanto mais moléculas de ar eu estiver dentro deste espaço confinado aqui, maior densidade haverá dentro dessa parcela de ar. Ok? Então, densidade é massa por unidade de volume. Quanto maior a massa, maior a densidade. Quanto menor a massa, menor vai ser a densidade, considerado dentro dos limites de uma parcela de ar ou de um volume qualquer. Ok? Nós sabemos também que quanto menor for a temperatura do ar, maior vai ser a densidade. Por que razão? As moléculas de ar são afetadas diretamente pela temperatura. Quando a temperatura ela é menor, as moléculas de ar elas tendem a ficar mais próximas entre si. Então, havendo proximidade das moléculas de ar num dado volume, há espaço, por assim dizer, a área, por assim dizer, de mais partículas de ar, de mais moléculas de ar se aproximando. Então, dentro daquele limite especificado, daquela área, daquele volume, há mais partículas de ar. Ok? E o contrário também é verdadeiro. Quanto maior for a temperatura do ar, menor será a densidade no volume. Por que razão? Porque a densidade ela varia na razão inversa do volume. Havendo um aumento de temperatura do ar, haverá proporcionalmente um aumento do volume. Havendo aumento do volume, essas mesmas partículas terão mais espaço, por assim dizer. Consequentemente, eu vou ter menor densidade naquele dado volume. Então, neste caso aqui, fica evidente que não haverá maior sustentação para a aeronave. Por que razão? Que a temperatura ela é mais alta do que a condição ISA. A condição ISA é mais 4. A temperatura é mais alta do que a temperatura padrão. Então, não haverá ou não tem como ter maior sustentação para a aeronave. Bravo, o ar é menos denso do que o padrão? Exatamente isso. Então, nós chegamos, na verdade, aqui na resolução do problema. Nós sabemos que a resposta correta ela é bravo, porque o ar ele é menos denso, ele tem menos densidade. Por que razão? Porque a temperatura ela é maior. Vamos para Charlie, né? Vamos resolver as outras questões, eu acho que é importante também e não esgotar por aqui. Altitude e densidade menor do que a altitude e pressão? Pessoal, existe uma fórmula que a gente consegue calcular rapidamente essa questão, ok? Ela é conhecida como altitude e densidade, está aqui, é igual a altitude e pressão mais 100, que multiplica a diferença entre as temperaturas. A temperatura real, que eu atribuí hipoteticamente neste problema 8, e a temperatura da condição ISA, que nós sabemos que é mais 4, ok? Então, com essa fórmula da altitude e densidade, eu consigo resolver rapidamente e descobrir se a Charlie está correta ou não, ok? Existe um macete aqui que eu costumo trazer para os meus alunos em sala de aula, que é o seguinte: a dama apareceu sem a Thaisa, ok? Mas está aí, serve para gravar, né, essa informação, essa fórmula aí no dia da prova, no dia da banca, né? Pessoal, dentro de uma fórmula é sempre importante que você comece resolvendo os parênteses, depois multiplicação ou divisão, depois subtração ou adição. Essa é a sequência correta. Neste caso aqui desta fórmula da altitude e densidade,
Você começa então resolvendo de trás para frente, é isso que vai acontecer. Dentro dos parênteses, eu tenho aqui a temperatura mais 8 menos a condição ISA para o padrão considerado, que neste caso é mais 4. Então, mais 8 menos com mais é menos. Então, é mais 8 menos 4. Então, é muito importante, pessoal, que você faça essa interação correta aqui nos parênteses. Muitas vezes o pessoal erra porque ele não presta atenção no sinal. Você tem que lembrar que sempre que você tiver menos com mais, é menos. Menos com menos é mais com mais é mais. Então, essa regrinha matemática, ela também se aplica aqui dentro dos parênteses, ok? Então, neste caso aqui eu tenho mais 8, menos com mais é menos, menos 4. Mais 8 menos 4, mais 4. Já resolvi o que está aqui dentro dos parênteses. Multiplicado por 100 vai me dar 400, que somados ao valor da altitude e pressão, e neste caso aqui a altitude e pressão, quando ele vem desta forma aqui, pessoal, não é 0,55. Se eles tivessem informado FL 0,55, aí sim. Quando é informado nível de voo, quando é pedido para informar nível de voo, ele vai ali o 0,55. Mas quando ele é pedido para informar em altitude e pressão, ele é o valor de altitude e pressão em pés. Ok? Então, neste caso aqui, eu tenho 400 mais 5.500 pés, vai me dar 5.900. Então, a altitude e densidade, ela não é menor do que a altitude e pressão. Nesse caso aqui, a altitude e densidade, ela foi maior do que a altitude e pressão. O que isso significa? Significa que, embora a aeronave ela esteja voando no nível de voo ou na altitude e pressão de 5.500 pés, a temperatura maior do que a temperatura padrão para o nível considerado faz com que a aeronave estivesse voando a 5.900 pés. É como se ela estivesse voando a 5.900 pés. As características do ar, a densidade do ar, o comportamento das moléculas de ar, elas estão como se a aeronave estivesse voando 400 pés acima e não no nível de voo 5.500 pés. Existe no computador de voo também a fórmula de calcular essa altitude e densidade. Ela é, na verdade, bem simples de fazer. Eu, em breve, estarei gravando um vídeo e ensinando para vocês. É muito fácil e, em breve, eu estarei ensinando para vocês aqui também, fazendo um post em relação a isso no meu blog e passando para vocês essa informação. E, finalmente, a letra delta, formação severa de gelo. Nós sabemos que, intuitivamente, não haverá formação de gelo. A temperatura no nível de voo é 8 graus. Mas é importante que você resgate quais são as condições de formação de gelo numa aeronave. Ok? Então, primeira delas, a aeronave ela deve estar voando através de água visível, na forma de chuva ou gotículas super resfriadas. Essa é a primeira condição. O enunciado do problema não nos traz nenhuma informação sobre chuva ou sobre água visível na forma de chuva. Então, não tem nada que nos diga que é isso. E a segunda condição é que a temperatura do ar e da aeronave devem ser igual ou inferior a 0 graus. Então, neste caso aqui também, novamente eu falo, não há nenhuma informação que me diga no enunciado da questão de que a temperatura do ar ou a temperatura da aeronave deve ser igual a 0 ou inferior a 0. Bom, pessoal, chegamos então no final deste vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já coloca o teu like aí para mim, vai me ajudar bastante. E também as dúvidas que você tiver, me inscreva nos comentários que eu estarei respondendo. Eu também vou deixar para você na descrição o endereço do meu blog. Dá uma olhada lá, em vários assuntos interessantes que com certeza trarão contribuição para sua banca. Também eu separei aqui para você um mini simulado. Ele é composto por 5 questões do tema desta aula. Basta clicar nas opções e depois gerar o resultado.
Aproveita e se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Compartilha com seus amigos que estão estudando para a banca também. Eu fico por aqui, bons estudos e até a próxima!